Betsy Gomes percebeu que estava buscando satisfação nos lugares errados. Quando você cresce na igreja, às vezes pensa que está tudo bem. Mesmo que tenha problemas na vida ou no casamento, parece estar tudo bem. Mas, pela primeira vez na minha vida, pude ver que meu coração estava cheio de orgulho. Minha vida era muito pecaminosa. Estava focada apenas em mim mesma e não estava cuidando do meu marido. Não estava cuidando do meu filho. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora de Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Na semana passada, Nancy começou uma série chamada Saciando Nossa Sede. Vimos como as mulheres hoje são como a mulher no poço que Jesus encontrou em João capítulo 4. Muitas mulheres carregam um fardo de culpa. Por anos, as palavras que ecoavam na minha mente eram: você fez isso, escondeu isso e agora nunca se livrará disso. Algumas mulheres buscam satisfação na fama e popularidade. Comecei a fazer todos esses comerciais e modelagem. Mudei para Nova York. Estava no auge da minha carreira, mas ainda não me sentia bem comigo mesma. Outras mulheres buscam satisfação no sucesso de suas carreiras. Meu sonho era um dia trabalhar em tempo integral no ministério. Vamos ouvir mais dessa história daqui a pouco no programa. Mas primeiro vamos nos juntar a Nancy, onde paramos em nossa série de ensinamentos Saciando Nossa Sede. Ela está compartilhando algumas das mensagens que mulheres escreveram para ela sobre as maneiras como buscaram satisfação. Uma mulher disse: tenho buscado realização em tudo, menos em Cristo. Homens, comida, compras, amigos, qualquer coisa, exceto Jesus Cristo. Outra mulher disse: como minhas necessidades nem sempre foram atendidas pelo meu marido, e a propósito, não há marido que possa satisfazer todas as necessidades de uma esposa. Se você quer que o seu marido seja atraído por você, uma das coisas que talvez precise fazer é ir para casa e libertá-lo da prisão das suas expectativas. Quando os homens sentem que suas esposas estão tentando fazê-los prisioneiros do que elas pensam ser um bom marido, inevitavelmente a natureza desse homem é escapar. É resistir a esse tipo de aprisionamento. Libertar o seu marido dessas expectativas de ser Deus na sua vida não apenas te libertará, mas libertará o seu casamento. Então, continuando, essa mulher disse: como minhas necessidades nem sempre foram atendidas pelo meu marido, tentei suprir essas necessidades me afundando no trabalho. Muitas vezes busquei realização no ambiente de trabalho. Outra mulher disse: coloquei expectativas irreais no meu marido e nos meus filhos para proporcionar minha paz e felicidade. Veja, esta semana estamos vendo que, quando deixamos Deus de lado como nossa fonte de água viva, não é como se a gente dissesse conscientemente que o abandonamos, não mesmo, mas quando falhamos em buscá-lo para suprir as necessidades mais profundas dos nossos corações e recorremos a outras coisas ou pessoas para nos dar o que Deus planejou suprir para nós, do que somos culpadas? Idolatria. Substituímos Deus. Arranjamos substitutos baratos para Deus em nossas vidas. Sim, todas estamos sedentas, mas o problema é que tentamos saciar essa sede nos lugares errados. Quero que nos próximos dias foquemos nossa atenção nas provisões de Deus, para ver que Ele tem uma provisão para nós, assim como tinha para aquela mulher que se encontrou com Jesus no poço há milhares de anos. Ela foi procurar água. Jesus disse a ela em João 4,10: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva. Entenda, Deus quer saciar a minha sede.
Foi Ele quem criou essa sede em nós e nos fez de tal maneira que não podemos estar completas sem Ele. Estamos vazias sem Ele. E Ele quer que essa sede nos leve até Ele como a fonte de água viva. É encorajador para mim saber, ao ler a palavra de Deus, que Ele quer saciar a minha sede e meus desejos mais profundos. Não serão todos satisfeitos em vida, isso é importante lembrar. Mas Deus realmente quer saciar a minha sede e meus desejos mais profundos. Há tantas referências a isso nas Escrituras, especialmente nos Salmos. Penso em um trecho nos Salmos que diz: Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Salmo 107:9. E em outro lugar nos Salmos, o povo pediu e Deus trouxe codornizes e o saciou com o pão dos céus. Então Deus diz: abra sua boca e eu o alimentarei. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Salmo 81, versos 10 e 16. Por que nos contentamos com substitutos baratos, quando Deus quer nos encher com algo que realmente satisfaz? Deus quer saciar a nossa sede e nossos desejos mais profundos. A verdade libertadora é que Jesus Cristo é a água que realmente satisfaz. Ele não só nos dá água viva, Ele próprio é a provisão de Deus para a minha sede. Não é que Ele nos dê algo novo, alguma experiência espiritual maior, alguma chave genial para a vida cristã. Ele é a nossa vida, Ele é a água, Ele é quem realmente satisfaz. Pode não parecer muito profundo à primeira vista, mas para mim, isso é uma verdade que dá vida, que muda tudo, quando começo a perceber que Cristo é a minha vida. Jesus disse à mulher no poço: quem beber desta água terá sede outra vez. Esta é a água deste poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele é essa água. Ele diz: quem beber dessa água terá sede outra vez. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu, que falo com você, sou Ele, eu sou Deus, eu sou a água viva. Só existe uma fonte de satisfação, apenas uma. Deus nos fez de tal forma que nunca poderíamos nos satisfazer com algo menos ou algo além da provisão de Deus, e essa provisão é Jesus Cristo. O querido pastor John Piper fala sobre isso como uma fonte que sacia. Ele diz que uma fonte sacia a sede, não removendo a necessidade que você tem de água, mas estando lá para te dar água sempre que você tiver sede, vez após vez após vez. Jesus não está dizendo aqui: se você vier a mim, se tiver um relacionamento comigo, nunca mais terá desejos. O que ele está dizendo é que sempre haverá em sua vida a fonte que suprirá esses desejos. Sempre haverá esse poço de água em você. Isso é o suficiente. Isso vai te permitir estar satisfeita. Não importa quais circunstâncias você enfrente na vida, não importa quais amigos tenha ou não, não importa os momentos sombrios ou difíceis. Dentro de você sempre haverá esse poço, uma fonte de vida, e é Jesus Cristo próprio quem é essa água viva. Falei alguns anos atrás sobre a mulher no poço em uma conferência numa sexta-feira à noite. Na manhã seguinte, uma mulher veio a mim e disse: logo cedo, depois de ouvir a sua mensagem ontem à noite, eu escrevi uma música. Ela me entregou o pedaço de papel onde havia escrito a música.
Olhei para as palavras e percebi imediatamente que essa não era apenas uma música sobre a minha mensagem, não era apenas uma música sobre a mulher no poço, mas as palavras que June havia escrito eram a história dela. Ela era aquela mulher no poço. Coloquei ela em evidência naquela manhã na frente de várias centenas de mulheres e disse: June, você estaria disposta a cantar essa música para nós aqui nesta conferência? Ela concordou, levantou-se e cantou a capela. Eu vou ler a letra da música. O título era Venha Ver um Homem. Porque, veja bem, o convite não é para algo, o convite é para vir e ver alguém. Foi isso que a mulher no poço disse para as pessoas de Samaria quando ela voltou para a cidade. Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é aquele que satisfaz eternamente. Assim como a mulher samaritana encontrou aceitação e plenitude em um homem, Cristo Jesus, June também encontrou essa realização e aceitação. Aqui está a letra da música que ela compôs. Por grande parte da minha vida, senti-me como uma mulher de má reputação. Pelos meus atos e pelo que fizeram comigo, sentia que não tinha utilidade. Assim como a mulher no poço que falou com Jesus sozinha, buscando uma bebida, tenho buscado amor nos lugares errados, indefesa, necessitada e fraca. Mas agora que conheço Jesus, ao mundo proclamarei essas palavras de convite, eternamente exaltarei seu nome e cantarei. Venha ver um homem que sabe tudo sobre mim, que conhece o que fiz e o amor que preciso. Venha ver um homem que não me abandonará nem me desamparará, que morreu na cruz para me libertar. Venha ver um homem que dá vida eterna, que é o pão da vida, água viva para a sua sede. Venha ver um homem que oferece novos começos, que dá segundas chances, que dá nova vida. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. E se você se sente da mesma forma, acreditando que não há para onde ir, você também pode vir a Jesus, onde as águas vivas fluem. Ele te amou, disso eu sei, e você pode cantar. Eu conheço um homem que sabe tudo sobre mim, que conhece o que fiz e o amor que preciso. Eu conheço um homem que não me abandonará, nem me desamparará, que morreu na cruz para me libertar. Eu conheço um homem que dá vida eterna, que é o pão da vida, água viva para a sua sede. Eu conheço um homem que oferece novos começos, que dá segundas chances, que dá nova vida. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Então podemos cantar juntos como um só corpo. Podemos contar ao mundo sobre Jesus, Jesus Cristo, Filho ressuscitado de Deus. E todos nós podemos cantar. Venha ver um homem que sabe tudo sobre mim, que conhece o que fiz e o amor que preciso. Venha ver um homem que não me abandonará, nem me desamparará, que morreu na cruz para me libertar. Venha ver um homem que dá vida eterna, que é o pão da vida, água viva para a sua sede. Venha ver um homem que oferece novos começos, que dá segundas chances, que dá nova vida. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Enquanto eu ouvia a June cantar essa música, percebi que ali estava uma mulher com uma história profunda. Algum tempo depois da conferência, liguei para ela e disse: June, você poderia me contar um pouco mais sobre a sua história? Ela ficou feliz em me contar seu testemunho e me deu permissão para compartilhá-lo com outros. Ela me contou como cresceu na casa de um pai alcoólatra e abusivo,
um pai que a molestou sexualmente quando ela era criança. Ela então contou como entrou em uma fase da vida tentando satisfazer essa sede e acabou em muitos relacionamentos viciantes e imorais, buscando amor, como ela disse, nos lugares errados. Mas chegou o dia em que ela veio e viu um homem. Seu nome é Jesus. Ela encontrou um homem que sabia tudo sobre ela e a amava incondicionalmente. Estava disposto a restaurá-la, renová-la, dar-lhe uma nova vida. Foi interessante ela compartilhar comigo que precisou chegar a um ponto onde percebeu que ela era pecadora, que precisava do perdão de Deus, apesar de tudo que havia sido feito a ela. Ela teve que trabalhar questões de perdão com seu pai e outras pessoas. Ela disse que percebeu que o seu coração estava cheio de raiva e ódio que envenenavam o seu corpo e que ela era uma pecadora necessitada dessa água viva. Ela tinha procurado outras fontes, além de Cristo, para satisfazer as necessidades mais profundas e os anseios do seu coração. Finalmente, ela se rendeu a Cristo e começou a deixá-lo preencher os lugares vazios do seu coração. E a partir daí, uma fonte de água viva começou a brotar dentro dela. Você sabe o que ela está fazendo hoje? Ela está envolvida no ministério com mulheres na prisão, mulheres que vêm de origens semelhantes às dela. E a fonte de água que Deus fez brotar dentro dela, agora é uma fonte que dá vida aos outros. Ela disse: agradeço a Deus agora pela dor, pelo sofrimento, pelo anseio, porque por meio deles encontrei um homem, Cristo Jesus. Pai, obrigada pelo poder, pelo amor, pela misericórdia e pela plenitude que encontramos em Cristo. Obrigada pelas segundas chances, e terceiras, e quartas, e quintas. Obrigada pela misericórdia. Obrigada por nos conheceres tão bem e ainda assim nos oferecer essa água viva. Obrigada porque Tu és a provisão de Deus para o nosso pecado, para o nosso vazio, para a nossa necessidade. Senhor Jesus, olhamos para Ti e somos preenchidas. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Uau, que música tão poderosa! Assim como a verdade da Palavra de Deus que Nancy DeMoss Wogemuth compartilhou conosco. Essa série de ensinamentos se chama Saciando Nossa Sede. Caso tenha perdido algum episódio, visite nosso site www.avivanossoscoracóis.com e acesse os episódios anteriores. E que tal compartilhar com alguém que você conhece que poderia se beneficiar com isso? Você encontrará o link deste podcast tanto no nosso site como no nosso canal do YouTube. Algo surgiu algumas vezes durante esta série. Podemos ser tentadas a buscar sucesso em nossos empregos como fonte de satisfação. Porém, como todos os outros poços vazios que buscamos, o poço do sucesso profissional não nos fornece a água viva de que precisamos. Pode até ser algo bom, mas não preenche nossos corações. Betsy Gomes também passou por um processo para descobrir isso. Ela cresceu na igreja, mas todas as mulheres admiradas lá haviam alcançado sucesso em suas carreiras. Eu não tive esse exemplo carinhoso de uma mãe e de um lar. Eu cresci observando as mulheres que deixaram suas casas e famílias para se dedicarem ao ministério. Esse era o meu sonho. Eu queria um dia poder trabalhar em tempo integral no ministério. Fui para a faculdade. Me formei em marketing e fiz um mestrado em comunicação. Pensei que estava tudo bem e não tive aquele exemplo ou modelo visual que me ensinasse a ser esposa ou uma boa mãe. Pensei que havia aprendido tudo o que precisava. Casei muito jovem com a ideia de que tudo seria perfeito, que não precisava de modelo a seguir, que não precisava de ninguém para me dizer como ser mãe ou uma boa esposa.
E acho que não percebi que tinha um problema durante nossos primeiros anos de casamento. Depois engravidei, e quando engravidei, comecei a pensar que seria um grande desafio para mim ser mãe e também trabalhar em tempo integral. Mesmo sabendo que seria desafiador, Betsy correu de volta para o trabalho. Em sua comunidade, considerava-se que ser uma mulher profissional era uma prioridade maior do que investir nos filhos. Em meu país, temos uma licença maternidade de 3 meses, mas meu trabalho precisava de mim em 2 meses. Tive que deixar minha casa e voltar ao trabalho antes do previsto. Quando fiz isso, achei que estava tudo bem, porque precisava manter meu emprego e ser responsável com os meus projetos. Não percebi que meu projeto mais importante acabara de ser lançado. Era meu bebê. Eu só queria seguir o exemplo que vi em minha mãe de uma mãe trabalhadora. Essa situação obrigou meu marido a passar mais tempo em casa, já que ele tinha um trabalho mais flexível. Ele trabalhava como consultor. Podia escolher seu horário. Ele costumava passar mais tempo com nosso pequeno filho. Eu pensava que se ajudasse em casa, estava ajudando em nosso casamento. Este é o marido de Betsy, Moses. Ele tinha o desejo dado por Deus de servir sua família, mas também sabia que Deus o havia chamado para liderar e prover para sua família. Sabíamos que por trás dessa situação, algo não estava funcionando bem. Por causa de seu horário de trabalho, Betsy tinha muito pouco tempo para passar com seu filho. Eu tinha a oportunidade de ficar com ele nos fins de semana, porque chegava em casa muito tarde da noite e estava muito cansada. Eu estava pensando em mim mesma, não estava pensando no meu bebê. A pior parte é que eu queria que todos pensassem que eu era uma mãe perfeita. Eu fazia de tudo para deixar as pessoas pensarem que estava tudo bem. Em meu coração, comecei a sentir que algo estava errado. Um dia, lembro-me de ficar até muito tarde no trabalho e sentir que não pertencia ali. Foi como se naquele momento eu sentisse que era o pior lugar para estar. E pensei, por quê? Se não posso estar aqui, onde? Onde? E pensei, no ministério. Tenho que trabalhar em tempo integral no ministério. Bem, me senti tão ansiosa e estressada por uma semana. Em meu coração, senti que estava fazendo algo errado. As preocupações de Betsy aumentaram quando, um dia, ao chegar em casa, viu seu filho, estendeu os braços e o viu correr em direção ao pai. Ele tratou Betsy como uma estranha. Quando cheguei em casa, meu filho me rejeitou, porque não tivemos a oportunidade de passar tempo juntos, de nos conectar. Quando vi ele rejeitando ela, decidi me preocupar, porque essa não é uma situação normal, já que todo mundo nos diz que os meninos preferem as mães. Betsy ganhou uma perspectiva importante sobre sua situação uma noite em que não conseguia dormir. Moses tinha participado de uma conferência Desiring God nos Estados Unidos. Lá, ele ouviu falar sobre o Aviva Nossos Corações e contou a Betsy sobre isso. Ouvi na internet uma mensagem que Nancy deu em uma conferência Mulher Verdadeira, e era chamada O que é uma mulher verdadeira? Quando continuei ouvindo o que ela estava falando, percebi que estava muito longe do que Deus havia planejado para mim como mulher. Lembro-me dela falando sobre as responsabilidades de uma mulher em sua casa, com seu marido, com seus filhos. Semelhantemente, ensine as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O que mais me impactou foi a forma como ela ensinou que era pecado, como se estivesse pecando. Quando você não cumpre o plano de Deus para a sua vida, está dizendo a Ele: não quero viver de acordo com o seu plano, do que planejaste para mim. Esse ensino me ajudou a entender que eu precisava viver de acordo com as prioridades de Deus, e não segundo caminhos pecaminosos. Quando comecei a ouvir esse ensino de Nancy, me senti confrontada. Pela primeira vez em minha vida, pude me ver como pecadora. Quando você cresce na igreja, às vezes pensa que está tudo bem. Mesmo que tenha problemas em sua vida ou em seu casamento, está tudo bem. Mas, pela primeira vez em minha vida, pude ver que estava cheia de orgulho. Minha vida era muito pecaminosa. Eu estava focada apenas em mim mesma e não estava cuidando do meu marido. Não estava cuidando do meu filho.
Naquela noite, chorei por horas porque não consegui imaginar que era uma mulher pecadora e que minhas prioridades estavam muito, muito equivocadas. Elas não estavam no lugar certo. Betsy percebeu que suas prioridades estavam fora de ordem. Ela era uma profissional de marketing talentosa, mas para essa temporada da vida foi chamada para um papel muito importante. Ela decidiu sair do emprego para poder dedicar sua energia e talento à criação da próxima geração. Imediatamente, o medo se instalou. O que sua família pensaria? Estaria desperdiçando todo o esforço que dedicou para obter seu mestrado? Tive a convicção de que meu primeiro ministério e minha primeira responsabilidade neste mundo é cuidar da minha família e ser um apoio para o meu marido. Quando percebi que deveria deixar meu emprego, pensei que seria fácil. Quando realmente larguei o emprego, olhei para mim mesma e disse: ok, o que vou fazer agora? Como posso começar? Acho que Deus começou a quebrar muitas coisas em minha vida e padrões errados que havia aprendido. Deus começou a mudar meu coração, colocando em mim o desejo de fazer o que precisava ser feito. Nunca tive o desejo antes de limpar minha casa ou lavar as roupas sozinha. Deus me cercou de várias amigas que me ajudaram. No início, fiquei um pouco envergonhada. Não queria que me ensinassem, porque queria descobrir por conta própria. Mas Deus me ajudou a ser humilde e aceitar. Lembro-me de um dos episódios do Aviva Nossos Corações em que Nancy dizia: você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Além disso, tinha esse grande desejo em meu coração de ensinar a palavra de Deus ao meu filho. Então pedi alguns materiais. Tem sido incrível. Betsy continuou aprendendo como abraçar o serviço à sua família. Ela aprendeu muitas coisas práticas que nunca lhe ensinaram enquanto crescia, como cozinhar ou organizar uma casa. Mas o mais importante, estava aprendendo a ter um coração voltado para servir aos outros. Nesse processo, Deus usou uma série de ensinamentos do Aviva Nossos Corações. Betsy pesquisou no site do Aviva Nossos Corações e encontrou os arquivos da série A Mulher Contracultural, uma nova perspectiva sobre Provérbios 31. Essa série de ensinamentos teve um grande efeito sobre Betsy. Caso você nunca tenha escutado essa série, deixamos o link aqui na transcrição. Acho que foi perfeito para mim, porque me ajudou a colocar tudo em seu devido lugar. Aquela série me ajudou, dia após dia, a entender o propósito de Deus para mim como mulher, como esposa, como mãe. Lembro-me de ela dizer: se você é casada, acho que seria uma boa ideia ouvir este episódio com seu marido. Então, liguei para meu marido e disse: ok, temos um compromisso. Ao meio-dia, precisamos ouvir este podcast juntos. E ele disse ok. Foi incrível ver o impacto daquele ensino não apenas a mim, mas também ao meu marido, pois ele assumiu o papel de provedor integral de nossa casa, do nosso lar. Isso me libertou de qualquer sentimento de culpa por deixar meu emprego. Eu larguei meu emprego. Foi muito engraçado porque continuei explicando ao meu chefe os motivos pelos quais iria sair, e ninguém entendia do meu escritório. Tipo: Betsy, você está tomando a pior decisão da sua vida. Depois de deixar seu emprego de marketing e se concentrar em seu papel como esposa e mãe, Betsy precisava de apoio. Deus colocou Laura Gonzalez em sua vida. Laura é fundamental na tradução do Aviva Nossos Corações para o espanhol e lidera o ministério do Aviva Nossos Corações na República Dominicana. Laura deu a Betsy uma cópia do livro de estudo Buscando a Deus. Nancy DeMonsburg e Tim Grissom o escreveram para mostrar aos leitores como passar por um processo de avivamento pessoal. Betsy se comprometeu a passar pelo livro de estudo e se encontrar com um pequeno grupo para discuti-lo. Meu marido e eu fizemos o estudo juntos e foi incrível. Acho que foi o melhor momento em anos, porque pudemos nos ver como realmente somos. E começamos a confessar muitas coisas que não sabíamos um do outro. Foi perfeito naquele momento, porque foi um novo começo para nós. Sermos honestos conosco mesmos e ter uma consciência limpa. Às vezes pensamos que o que aconteceu no passado ficou no passado e não é necessário voltar. Basta seguir em frente a partir de onde está. Ser transparente e honesto um com o outro nos ajudou de muitas maneiras a entender como o pecado estava nos impedindo de crescer
e como nosso relacionamento poderia se tornar muito mais profundo ao passo que nos conhecíamos de forma transparente e honesta. Acho que a confissão foi fundamental para o avivamento em nosso lar. Honestamente, houve momentos em que eu queria fechar o livro e não continuar. Mas o Espírito Santo nos ajudou a seguir em frente e não sentir vergonha de nosso pecado, porque foi para isso que Cristo veio, para nos libertar dos nossos pecados. Tínhamos muito orgulho em nossos corações e não percebíamos isso. Uau! Buscando a Deus é uma ferramenta incrível do ministério do Aviva Nossos Corações. Novamente, este é o marido de Betsy, Moisés. Eu preciso de Deus, preciso da sua graça, preciso ser misericordioso com minha esposa, preciso ser honesto com minha esposa. E ele me ajudou a ser claro, totalmente claro, cristalinamente claro com minha esposa. Ele me ajudou a voltar e contar a ela algo que talvez não tenha contado porque pensei que estava no passado. O exercício de começar a confessar um ao outro e ser misericordioso um com o outro tornou nosso relacionamento mais forte. Este estudo, Buscando a Deus, nos ajudou a nos ver como realmente éramos. E um avivamento começou a acontecer em minha casa. Agradeço a Deus por recursos como este e ministérios como este. Enquanto Betsy continuava a experimentar um avivamento em seu lar, ela começou a buscar maneiras de apoiar seu marido. Ela queria que ele fizesse tudo o que Deus o havia chamado para fazer. Betsy gostava de viver em Santo Domingo e não queria sair. Mas surgiu uma oportunidade para Moisés dar um novo passo no ministério. Desde que nos casamos, ele sonhava em iniciar teologia e se formar. Mudamos para outra cidade. Eu não tinha ajuda em casa, com a casa ou meu filho. Foi aí que tive a oportunidade perfeita de praticar o que Deus estava me preparando para fazer. Agora posso focar toda a minha atenção em cuidar do meu filho, cuidar do meu marido, da minha vida espiritual e da minha casa. Acho que às vezes Deus precisa nos colocar em um lugar onde só temos Ele e somente Ele. Anteriormente, ouvimos como Betsy sentiu-se chamada ao ministério em tempo integral. Ela agora percebe que esse chamado está sendo cumprido exatamente onde ela está. Eu pensava que ministério era sair de casa e impactar vidas fora do meu lar. É tão bom entender agora que nesta fase da minha vida, Deus está me chamando para um ministério em tempo integral para impactar as vidas pelas quais mais me importo, meu marido e meu filho. E honestamente, no começo, eu pensava que ficaria em casa sem ter o que fazer. Mas agora entendo que não se trata apenas de limpar, lavar louça, preparar refeições ou dar banho no meu filho. Trata-se de cuidar, amar, nutrir, ensinar meu filho, impactar meu filho com a mensagem de Jesus Cristo. Sei que este ministério vai impactar muitas vidas de maneira melhor do que se eu saísse de casa. Você se lembra de como o Provérbios 31 significou tanto para Betsy? Seu marido vê sua esposa desenvolvendo as qualidades descritas nesse capítulo. No versículo 28 diz: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia. E eu gostaria de dizer à minha esposa que você é uma bênção para nós. Desde aquela entrevista, Moisés concluiu o seminário e está agora servindo como pastor. Betsy ainda acredita em fazer de sua casa uma prioridade elevada. E lentamente, o Senhor a tem conduzido a algumas atividades ministeriais fora de casa. Talvez você a tenha ouvido ou a tenha visto servindo com Aviva Nossos Corações em uma conferência ou em vídeo. Como Betsy descobriu, nada pode nos satisfazer exceto Cristo. O que nos leva de volta, Nancy, ao tema em que temos focado na semana passada e hoje. Como temos mencionado ao longo desta série, Jesus é o único que pode saciar a sede de nossos corações. Foi isso que a mulher junto ao poço aprendeu e realmente é o que todo seguidor de Jesus descobre. Ele é o único que pode verdadeiramente satisfazer nossos desejos mais profundos. Há alguns meses, o Aviva Nossos Corações recebeu essa mensagem de uma ouvinte chamada Bafokeng. Como você pode imaginar, ela é estrangeira. Ela mora na África do Sul. Essa mulher preciosa nos escreveu para agradecer e contar brevemente sua história. Ela tem 31 anos, não é casada e se pergunta se algum dia será.
Você ouve indícios de desejos profundos? Ela diz: ouvindo o seu podcast esta manhã, fiquei emocionada ao pensar que, sem perspectivas à vista, o Senhor pode estar me chamando para servi-lo na solteirice. O que mais me emocionou, porém, foi ouvir novamente sobre missionários que viveram com um coração em chamas para servir a Cristo a todo custo, porque Ele é tudo para eles. Eu continuo pensando que estou contente em Cristo, mas Ele, em sua misericórdia, continua a revelar camadas e camadas de áreas em meu coração onde estou confiando em algo ou alguém mais do que nele. Ok, acho que todas nós podemos nos identificar com Bafokeng aqui, não é mesmo? Ouça o que ela diz a seguir. Eu não quero casamento se isso significar menos satisfação em Cristo. É difícil digitar essas palavras, mas eu oro para que o Senhor faça disso uma verdade em todas as áreas da minha vida. Que seja Cristo acima de tudo, enquanto fixo os meus olhos na eternidade, e por meio disso, que Ele me use. Que qualquer outra coisa com a qual Ele me abençoe seja um presente que o glorifique ainda mais. Obrigada pelo seu serviço às mulheres em todo o mundo por meio do seu ministério. Uau! Ela entendeu. E você? Como preencheria esse espaço em branco? Eu não quero isso ou aquilo se isso significar menos satisfação em Cristo. Bem, podemos encorajar ouvintes como a Bafokeng, graças às orações fiéis e ao apoio de amigas como você. Amanhã continuaremos examinando este rico trecho de João, capítulo 4, e como Jesus é a única verdadeira fonte para saciar a nossa sede. Aguardamos você amanhã, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.